muito edificante, por quê? Porque eu venho de uma família que a minha mãe criou 5 filhos sozinha. O meu pai foi embora quando eu tinha 1 ano de idade. Eles vieram do interior muito cedo, minha mãe era aquela famosa barriga verde que fala na língua, né? Não conhecia nada aqui. Mudaram para Diadema, meu pai batia muito na minha mãe. Minha mãe grávida da minha irmã, ela bateu a barriga na... Ou seja, todo dia ele bebia, todo dia ele batia. Aí eu nasci. Depois, quando eu completei 1 ano de vida, ele olhou para minha mãe e falou: tô cansado de criar menino. Eu vou embora e você se vira com eles. Aí ele olhou para ela e falou assim: você e as suas filhas vão virar prostituta. E os seus filhos vão virar tudo ladrão. A paz de Deus e a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz da parte do Eterno. Hoje, mais um dia aqui, numa podcast, você sempre está nos acompanhando, sempre juntinho de nós, com o meu querido e amado pastor, irmão Daniel. Eita, irmão Daniel! E ele vai contar para nós aqui toda a história. Ele contou um pedacinho para mim e eu já quase chorei aqui. Você vai chorar, fica até o final aí. A paz do Senhor Jesus, irmão Daniel. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Glória a Deus. A partir de agora, irmão Daniel, nós vamos iniciar assim, lá do zero. Como foi que você conheceu o Evangelho? Seus pais já eram crentes? Começa lá do início do seu nascimento, vamos lá? Ô, irmão Isaías, se for contar lá de trás, tem história, hein? Espero que o pessoal tenha tempo para assistir. Eu conheci o Evangelho em 1989, através da minha mãe, que ela ia para os cultos, nos chamava, eu era uma criança, acabei indo. Mas a minha história começa um pouquinho lá atrás, né? Meu nome é Daniel. Hoje tenho 42 anos, pai de família, pai do Tiago, pai do Vinícius, esposo da Josiane da Silva, né, que está lá em cima agora, ela preparou aqui tudo pra gente. E a minha história ela é muito edificante, por quê? Porque eu venho de uma família que a minha mãe criou 5 filhos sozinha. O meu pai foi embora quando eu tinha 1 ano de idade. Eles vieram do interior muito cedo, minha mãe era aquela famosa barriga verde que fala na língua, né? Não conhecia nada aqui. Mudaram para Diadema, meu pai batia muito na minha mãe. Minha mãe grávida da minha irmã, ela bateu a barriga na... Ou seja, todo dia ele bebia, todo dia ele batia. Aí eu nasci. Depois, quando eu completei 1 ano de vida, ele olhou para minha mãe e falou: tô cansado de criar menino. Eu vou embora e você se vira com eles. Aí ele olhou para ela e falou assim: você e as suas filhas vão virar prostituta. E os seus filhos vão virar tudo ladrão. Sendo que os 5 filhos são dele. Minha mãe só teve um marido, 5 filhos. E naquela mesma hora ela fala que ela dobrou o joelho no asfalto e falou: a parte de pai que você tinha sobre os nossos filhos, hoje eu entrego nas mãos de Deus. Eu sou o caçula de 5 irmãos e para a glória de Deus estamos aqui. Glória. Até aqui o Senhor nos ajudou, né? Aí eu me converti em 89, através da minha mãe. Em 93 eu me afastei dos caminhos do Senhor. Porque eu já começava a tocar na igreja, eu já era baterista lá da igreja, aí veio aquela ilusão do mundo. Com 12 para 13 anos eu me afastei dos caminhos do Senhor. E passei uns maus bocados aí nesse mundão. Porque a maldição, ela ainda rondava, né? Ao derredor da nossa família. E infelizmente conheci o caminho das drogas, do álcool, do tráfico, do roubo, né? E por um bom tempo da minha vida, eu vivi assim. Já teve época de eu olhar no espelho e não me reconhecer. Não me reconheci, irmão Isaías. Porque eu falava assim: Deus, o Senhor não me criou desse jeito, olha como é que eu tô agora. Eu acordava, quando era 9 horas da manhã eu já estava bebendo,
já procurando drogas para me entorpecer, né? Por bondade de Cristo, nunca parti para o roubo para manter vício, que toda a vida fui trabalhador, sempre trabalhei. Mas as drogas também ela impede, né? Mesmo uma pessoa trabalhadora, quando é um usuário de drogas, ele não consegue trabalhar. Então chegou um momento da minha vida que eu não conseguia levantar. Então ninguém mais me contratava, né? Aí o que acontece? Passei por os maus bocados desse aí. Aí quando foi em 2005, conheci minha esposa. Eu toco bateria, eu sou músico. Eu tocava num grupo e estava participando de um festival. A gente estava ensaiando para participar da final do festival. Conheci a minha esposa e de lá para cá estamos juntos. Mesmo na época da loucura, vamos dizer assim, Deus colocou uma mulher sábia que edificou esse lar, que edificou a minha vida. E mesmo com ela eu continuei, infelizmente eu passava por maus bocados, eu mentia, eu usava droga, eu bebia, mas Deus foi misericordioso comigo e deu paciência para minha esposa, para ela estar comigo até hoje, né? Dos 13 anos até os 25, 26 eu tive no mundo. Foi onde eu conheci o álcool, foi onde eu conheci as drogas, o roubo, a prostituição, com aqueles amigos que se diziam amigos, mas na verdade estavam ali só por um momento. Já teve amigo de me chamar para fazer certas coisas, quando chegou na madrugada ele fala: agora você não entra em casa, você tá bêbado de novo, você tá drogado de novo, como é que você vai entrar em casa agora, né? E mesmo assim, com a minha mãe com o joelho no chão, dobrando, e muitas pessoas orando por nós, Deus nos livrava, Deus me livrou, e aqui estamos. Esse é um pouquinho do início da história da vida. Meu amado irmão e pastor Daniel, depois dessa maravilhosa história, que na verdade é drástica história, mas saber que o senhor está bem, tem uma família bem, uma família de bênção, né? Então se torna um grande testemunho, uma história fantástica, né? Porque existem muitas pessoas neste momento que estão nos assistindo que passam por essa situação, né? A mãe, a esposa, a filha, né? Aquela mulher que ama e às vezes o marido trata como qualquer coisa, né? Como um objeto. E isso muitas pessoas sofrem. Intermédio desse grande testemunho, esse relato que o senhor falou, essa mãe, essa esposa, essa amiga, essa companheira, ela vai ganhar forças para poder também vencer. Como ela disse, ela vai dizer assim, como Deus fez com a mãe do Daniel e com a esposa do Daniel, também vai fazer na minha vida, né? Isso se torna um testemunho fortificante, né? Dispensando todas as lacunas do medo, preenchendo, né, todas as discrepâncias de situações que nós não conseguimos às vezes enxergar. O que é fé? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é aquilo que nós não vemos, né, mas conseguimos acreditar. Então, como que foi que o senhor voltou para a igreja e depois se tornou pastor, e isso que o senhor é hoje? Então, Moisés, é uma história também gloriosa. Eu sou um milagre. Eu costumo falar para todo mundo que eu sou um milagre na mão de Deus, né? Porque se nem eu mesmo acreditava em mim, quem acreditaria, né? Mas Deus acreditou. E para contar o meu retorno ao Evangelho, eu tenho que contar a história da minha esposa, eu e a minha esposa, a nossa história. Como eu disse, eu a conheci em 2005, através de um grupo de samba que eu tocava, e de lá para cá estamos juntos, mas só que um período fomos morar juntos e eu continuava na droga, no álcool, na mesma situação. Com o tempo veio o nosso filho mais velho, Vinícius, que hoje tem 16 anos, isso em 2007 ele nasceu, e eu estava numa situação deplorável. E o interessante é que quando eu chegava em casa, mesmo ela não sendo cristã e nem eu, estava passando louvores, Gerson Rufino, trazendo a arca, ele vai além da medicina, Deus do impossível.
E eu pensava, essa mulher é doida, nem crente ela é, e tá ouvindo o hino dentro de casa. Eu quero é dormir, né? E Deus, ele trabalha de uma forma especial que a gente não imagina. Chegou um momento que a minha mãe, lá na história, lá atrás, tudo conecta uma coisa na outra. A minha mãe sempre ensinou a gente assim, ela trabalhava em 3 empregos. Ela trabalhava na escola de merendeira, ela trabalhava de manicure e trabalhava de segurança no salão de baile. Então ela não tinha tempo pra gente, ela tinha que manter a gente. E ela sempre disse, se um dia vocês partirem pro caminho errado, eu peço pra Deus enviar um policial e dar um tiro no zóio de vocês. Se vocês partirem pro roubo, porque tudo que eu faço é por vocês. Eu nunca ensinei o errado, vocês nunca me viram fazer errado. Então eu peço, se um dia vocês partirem pro caminho errado, eu peço que no primeiro vocês tomem um tiro no olho. Deve ser para não estragar o couro, né? Que ela falava isso. Para estragar o couro. Mas eu parti para o caminho errado. E em 2007 eu estava numa situação deplorável. Eu falo aqui para o irmão, e para você também que está assistindo, que no último assalto que eu fui fazer, para você ver, conhecedor da palavra de Deus, uma mãe que sempre ensinou o que é correto, mas a gente se deixa levar. E não vem falar que é por causa da situação, não, são opções. Tudo na vida é opcional. E chegou um momento que eu optei, que era legal, que era bacana. No último assalto que eu fui fazer, irmãos, é isso. Eu lembro como se fosse hoje. Morava aqui na Guilherme Augusto, aqui perto de onde eu estou. A gente morou ali, logo quando a gente voltou, que nós ficamos 6 meses separados, eu e minha esposa, quando meu filho nasceu. Porque ela não aguentou mais. Mas eu fui atrás e Deus deu graça. Eu dobrei meu joelho na cama, tava com a arma em cima da cama e orei a Deus. Falei, Deus, eu tô indo agora. Mas não venha permitir que se cumpra o que minha mãe pediu pro Senhor, não. Não deixa que nada aconteça, que eu prometo pro Senhor que vai ser a última vez. E eu trabalhava, mas eu fazia as coisas erradas. Fomos, voltamos, deu tudo certo. Mas continuou apertando. Quanto mais eu corria, mais apertava. Antigamente o pessoal vinha até mim para me chamar para tocar, que eu sou baterista. Chegou um momento da minha vida, quando eu chegava nas rodas de samba, o pessoal virava as costas para mim não tocar no instrumento. Falava assim, ó, ele chegou. Eles viravam, se esquivavam de mim para mim não poder nem tocar, né? Aí foi apertando, fiquei separado da minha esposa 6 meses. Retornamos. Depois que retornamos, aqui na Guilherme Augusto, tinha uma igrejinha de frente. Eu chegava do trabalho, aí eu ouvia as irmãs cantando. Naquele hino do Apocalipse, acho que é da Maris, que canta no Apocalipse. E eu sentava e eu começava a chorar na escada de casa. E parece que todo culto, as irmãs cantavam o mesmo hino. Eu falava, Deus, eu quero voltar. Eu quero voltar e não consigo. Eu quero voltar, Senhor, e não consigo. Teve um final de semana que eu amanheci na rua. Eu mais alguns amigos. Quando amanheceu, eu me deparei de frente com uma igreja universal. Falei, meu Deus. Aí passou uma senhorinha e me convidou para entrar, mas eu tava drogadíssimo. Aí o cara que tava comigo falou, eu tô indo embora, sabia de igreja não. Eu entrei, mesmo drogado, fiquei lá inquieto, mas eu nem lembro que o sermão que o bispo falou, nem lembro o que foi dito. Eu só lembro de uma parte. Na igreja da Universal que eu fui, tinha um altar de mármore, que era todo cheio de azeite. Aí eu lembro que o pastor que estava dirigindo o culto falou, você que crê no seu milagre, vem aqui na frente agora, toque no azeite e unja a sua testa. Mas eu estava tão... Isso eu lembro. Eu estava tão drogadíssimo que eu coloquei a palma da mão, melei as 2 mãos e me lambuzei todinho. Pedindo milagre para Deus. As pessoas olhavam para mim assim, ó, mas elas não sabiam que eu estava desesperado. Elas não entendiam que eu estava procurando uma solução. Eu só queria uma oportunidade, porque do jeito que estava, não dava. Muitas das vezes as pessoas falam que o drogado, ele é sem vergonha, você é sem vergonha. Não, mas muitas das vezes o drogado está precisando de uma oportunidade. Eu era uma pessoa, irmãos, é isso que eu procurava uma oportunidade, mas parecia que era mais forte do que eu. Eu chegando, antes de eu voltar para Cristo, eu chegava em casa do trabalho, a minha esposa com a comida fresquinha.
Ah, aqui, eu tô colocando comida no prato para você, meu amor. Eu falava assim, vai colocando ali que eu vou ali no bar para tomar uma para abrir o apetite. E já volto. Eu não voltava. Quantas vezes eu chegava no outro dia e o prato estava dentro do... Dá vontade de chorar quando eu falo isso, sabe por quê? Porque é uma história muito pesada. Eu chegava no outro dia, ela já tinha ido trabalhar e o prato estava dentro do micro-ondas. Eu não tinha aquele respeito por ela, de, pô, ela tá fazendo tudo para mim. Ela tá tentando me agradar, ela tá fazendo o papel dela de esposa. E qual que era o maior... Mas as brigas, porque toda a vida eu trabalhei, toda a vida eu arquei em casa. Teve um dia que ela olhou para mim e falou, ei, rapaz, casamento não é só dinheiro, não. Casamento não é só você trazer o dinheiro aqui dentro de casa, não. Isso não é casamento, não. Casamento é companheirismo. Casamento é a gente compartilhar as coisas. O meu filho Vinícius era bebê. Teve um dia que eu estava em casa, estava brincando com ele foi passar a mão no meu rosto, eu tirei a mão e tomei um susto. Ela olhou para mim e falou, tá vendo? Nem o seu filho você conhece. Nem o seu filho você conhece, você não conhece o seu filho. Você precisa ficar em casa, você precisa ser pai. Pai não é só o que dá dinheiro, pai é o que tá junto. Mas nem com isso eu consegui me desvencilhar desse mundo. Ela trabalhava das 6 às 2. Eu só chegava em casa às 7 horas. Teve um dia que eu cheguei em casa, até quando eu vou ministrar nas igrejas, quando o Espírito Santo me impulsiona, me faz lembrar, eu falo. Teve um dia que eu cheguei em casa, a porta era trancada, eu entrava pela janela. Estava escrito nos móveis, estava escrito na TV, na geladeira, com canetão e batom. Vai embora, seu Noia. Some da nossa vida. Você não merece a gente. Some. Ela mandou. Ela escreveu, ela mandava eu ir embora. Porque eu achava que estava ajudando, mas não estava, que eu estava perdido. Perdido demais. E para ter um ponto final nisso, um dia eu cheguei muito bêbado em casa. Eu estou falando isso porque é para edificar a sua fé que existe um Deus. Existe um Deus que faz. Eu cheguei tão bêbado em casa que eu cheguei e ela estava com Vinícius no colo. Hoje meu filho tem 16 anos. É o meu mais velho. Eu ajoelhei no vaso e comecei a vomitar, a passar mal. Ela falou que pegou o Vinícius no colo e veio uma voz e fez assim, ó, ei, mata ele, ó. Só dá uma paulada na cabeça dele, você mata ele. Acaba com isso agora, acaba com esse sofrimento. Mas ela não, o Espírito Santo pegou e leu, ela falou que veio na mente dela, não, se eu matar, quem vai criar meu filho? Aí ela pegou e falou para Deus, Deus, tá nas suas mãos. Olha eu de novo nas mãos de Deus. Sim. Ou o Senhor mata, ou o Senhor coloca na cadeia. Porque lá eu não vou ver. Vou seguir minha vida, mas tira isso da minha vida. E o que foi que Deus fez, irmãos Isaías? Deus matou. Deus matou para o mundo. E hoje eu nasci para Deus, nós nascemos para Deus. Aí foi nesse período de 2008 que eu verdadeiramente reconhecia Jesus. Foi quando eu tive a oportunidade de um amigo meu que hoje mora em Campinas. Deus, na sexta-feira, eu subindo para ir atrás do meu irmão para pegar dinheiro para comprar pinga para beber. Eu encontrei esse amigo meu no meio da rua. Quando eu vi ele, ele me abraçou. Quando ele me abraçou, irmão Isaías, me arrepiou do pé à cabeça. Isso foi numa sexta-feira. Muitas das vezes a gente acha que não, mas um abraço pode ser libertador. Um abraço pode mudar vidas. E com isso, eu fechei com ele. Ele falou, amanhã, sábado, eu vou passar na sua casa, que a gente vai no culto, dormir fora de casa. Para não correr risco dele passar lá. No domingo, 7 horas da manhã, ele estava lá em casa. Batendo, Daniel, eu falei, quem tá me procurando? Já assustado, né? Era ele. Fomos para a escola dominical. Eu nunca soube que uma pessoa retornou para Cristo ou aceitou a Cristo na escola dominical. Quando terminou a escola dominical, quando os irmãos perguntaram, antes eles perguntar para mim, tinha uma bateria lá, e esse meu amigo falou, não, ele toca bateria. O pessoal, então vai lá na bateria, os varões, né, que depois da escola dominical já tem saído dos varões, vai lá na bateria, toca lá para ver se você sabe mesmo. Comecei a tocar, ali eu já comecei a chorar, eles começaram a cantar um corinho de fogo lá, ali eu comecei a chorar.
Aí quando eu desci da bateria, eles perguntaram, você quer voltar para Jesus hoje? Falei, eu quero. Quando eu dobrei o meu joelho, eu falo isso para todo mundo, é nítido, que quando eu dobrei o meu joelho, que eles começaram a orar por mim, eu senti que Deus foi lá dentro de mim, tirou todo o álcool da minha vida, todo o meu sangue, voltou, foi lá dentro de mim, tirou toda a toxina de entorpecente da minha vida. E desde aquele dia até hoje, para a glória de Deus, eu voltei para Cristo, não bebi, não usei drogas e estou lutando a cada dia para manter firme em nome de Jesus. Então, esse foi o período que eu tinha que contar como foi esse processo da oportunidade que Deus me deu. Então, eu pedi oportunidade para Deus e Deus me deu. Aí eu peguei e falei para Cristo, num sábado que eu estava drogado na minha cama. Minha esposa estava trabalhando. Tinha até aquele programa Homenagem ao Artista, que era na Band ainda, com o Raul Gil. Aí tava tendo o Regis Danese. Foi logo na época que aquela música Entra na Minha Casa, tava no auge. Eu acordei assim, meio aéreo, olhei pra TV. Minha TV era uma TV que eu tinha trago da obra. Caixa de madeira toda cheia de cupim atrás. Eu olhei assim e falei, Deus, se o Senhor é isso mesmo que esse cantor tá falando, eu peço pro Senhor hoje, entra na minha casa, devolve a minha família, que eu vou fazer o possível para permanecer na tua presença. Só para ter a oportunidade de chegar diante do Senhor e falar obrigado. É uma história pesada, mas é uma história que me gloria, não me gloria, me deixa muito feliz, porque a cada dia eu estou tentando cumprir minha promessa com Cristo, né? Aí de lá para cá, aceitei a Jesus, retornei para Cristo, fui caminhando, comecei a me interter com as coisas da obra, né? Porque a mente vazia, o inimigo, ele tem espaço, né? Fui me intertendo, comecei a tocar na igreja, passou-se um ano de evangelho, a minha esposa voltou, ela estava afastada, aí foi em 2010, nós casamos, Deus nos deu o Tiago, em 2013, e aí mudei de igreja várias vezes, porque eu sou uma pessoa que eu sou bem definida, relação entre homem e Deus. Se eu estou no lugar onde a prova não cessa nunca, e a gente tenta estar sempre dentro das escrituras, aí você vai, ei, aqui está meio estranho, aqui não está coincidindo com a palavra, e a pessoa vem, não, é do jeito que eu quero, né? Então eu prefiro eu ficar vivo do que eu morrer por causa de outra pessoa. Eu sou bem categórico nisso, que a Bíblia diz assim, que a salvação é individual. Então, antes de eu morrer, irmão Isaías, eu vou mudar de lugar só para mim continuar servindo a Deus. Então, esse foi o motivo de tudo que aconteceu, foi quando eu retornei em 2008 para Cristo. Aí mudei de igreja, fui congregar numa igreja lá no Parque Real. Aí lá, ajudando o pastor, teve curso de obreiro, né? Curso de obreiros. A gente fazendo curso de obreiro, e tinha mais de quase 20 pessoas estudando, né? Passei de obreiro e tal. Aí o pastor me separou para presbítero. Porque antes disso já tinha dado algumas lições, algumas escolas bíblicas que ele não podia ir. E aí chegou um irmão até mim e falou, mas você tá se achando muito prepotente. Se você acha que o pastor vai te ungir a presbítero, eu não acho que ele vai me ungir a nada, que eu não estou preparado para nada. Estou preparado para nada, eu só quero vir tocar, só quero adorar a Deus. Né? E para a glória de Deus eu recebi a unção, e antes da unção tive um sonho que Deus já revelava tudo isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho certeza que eu sou uma pessoa muito amada por Deus, que Deus nunca me deixa numa rua escura, sabe? Mesmo com as nossas falhas, com as minhas falhas, que eu sou um pecador. Eu sou uma pessoa que, sabe, nós somos pecadores, eu confesso que eu sou igual publicano. Sabe a oração do publicano e do fariseu? Eu sou aquele lá que fala assim, eu tenho misericórdia de mim, eu sou um pecador miserável, eu sou pecador, entendeu? Então, isso foi em 2008, quando eu retornei para Cristo. Aí começou a minha trajetória na igreja, né? Adorando a Deus, buscando a palavra. Eu subia para o monte e eu deitava no chão, colocava a Bíblia na minha cabeça e falava para Deus, Deus, coloca a tua palavra na minha mente. Coloca a tua palavra na minha mente. Coloca a tua palavra na minha mente.
mas não para confrontar, não para... Não, que eu preciso aprender. Você entende? Eu preciso aprender, nós precisamos aprender com Cristo. É o que nos fortalece, é o que nos dá. Eu acredito que é a injeção de ânimo, é a dose diária para a gente continuar, prosseguir a conhecer a Cristo. Aí fui consagrado a presbítero. Aí passei por vários problemas ministeriais, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a minha esposa fala para mim assim, fala, cara, você é muito chato. Você gosta das coisas muito certo. Para você tem que ser tudo certinho. Você é uma pessoa muito chata, perfeccionista. Não sou perfeccionista. Porque se no mundo eu ensaiava das meio-dia à meia-noite numa banda de forró, para Cristo eu tenho que fazer mais. Se no mundo eu tocava de um lugar, tocava em outro, se no mundo eu fazia uma coisa errada aqui, na mesma semana eu fazia outra coisa errada, por que para Deus eu não vou fazer o que é certo? Aí eu falava para ela, eu não sei nem o que dizer, porque as coisas aparecem para mim, eu fico sabendo das coisas, Deus mostra para mim. E o que eu faço? Se Deus está mostrando para mim, é para mim tomar uma atitude. Porque Ele não vai revelar nada para ninguém para ficar em oculto. Não é verdade? Aí eu comecei isso em 2013, estava nessa igreja, com um presbítero ajudando o pastor em tudo. Mas eu estava numa fase muito ruim. Eu sou eletricista. Meu finado padrasto me ensinou a profissão, mas eu nunca tinha estudado. Em 2013 veio a oportunidade de estudar. De fazer um Senai, disso, daquilo outro. Mas era durante a semana. Aí, o que coincidiu? Na semana eu não ia para o culto. Aí o meu pastor, ele mudou comigo. Eu esse pastor no caso, né? Ele mudou comigo. Aí minha esposa perguntou, o que está acontecendo? Não, nada não. Não, o que está acontecendo? O senhor está diferente com o Daniel. Ele falou, eu amo as pessoas conforme elas vêm para a igreja. O meu amor por ela é pela continuidade dela nos cultos. Se vem muito, eu amo muito. Se vem pouco, eu amo pouco. Gosta de números. Números. Isso, gosta de números. Mas ela pegou e falou, mas o senhor sabe que o Daniel está estudando à noite. A gente estava passando necessidade. Ele está estudando à noite e tal. Aí isso, aconteceu outras coisas e nós tivemos que sair dessa igreja. Tivemos que sair dessa igreja e fomos para uma igreja. Meu Deus. Fomos para uma igreja que... quando eu saí dessa igreja, eu falei para minha esposa, eu não quero mais saber de igreja. Quero mais saber porque a gente só tenta ajudar. A gente só tenta ajudar, você me conhece, você é a pessoa que mais me conhece, é você, que é minha esposa. Eu posso subir no altar e falar o que eu quiser, mas você é a única que vai saber a verdade lá embaixo. E a gente, desde quando a gente voltou para Cristo, nega, que eu chamo ela de nega, eu só tento fazer o que está na Bíblia. Eu, minhas falhas tenho. E a gente só leva porrada, a gente só leva punhalada. E aquilo me desmotivou, irmão Isaías. Não vou mentir para o senhor. Me desmotivou, eu falei, eu não quero mais saber de igreja. Eu vou pegar uma igreja qualquer, uma igreja grande, vou sentar no último banco lá e vou ouvir a palavra. Vou adorar do meu jeito, quando der para eu ir, eu vou, quando não der, eu não vou. Acredito que você também já, algum aí vai já ter passado por isso. Sabe aquela vontade de chutar o balde? Não, só quero adorar a Deus. Não ser um desigrejado, mas tá ali ouvindo a palavra de Deus. Mas nem tudo aquilo que a gente quer é o que Deus quer. Eu vim para uma igreja aqui no Serraria, de um amigo meu da época do mundo, né? Aí acho que foi a última, sabe aquela porrada de misericórdia? Ficamos lá por um bom tempo. Éramos ovelhas lá, eu presbítero, minha esposa cooperadora. E assim, a gente sempre foi da música. Minha esposa, se estourar pipoca, ela faz festa. Minha esposa é assim, acho que a sua esposa também é. Estourou a pipoquinha, vamos fazer festa. Então a gente conhece muita gente. Do fato de eu tocar muito no circular quando eu não era cristão, de nascido e crescido em Diadema, eu conheço muita gente. Então, e do fato de ter pregado em muitas igrejas, a gente cria vínculos, não é verdade? Então tudo que nós fazíamos na igreja, por misericórdia de Deus, Deus respondia. Porque a gente fazia para Deus, não para o homem. Aí o pastor colocou na cabeça que ia abrir uma filial. Mas eu
Isaías, eu falo do fundo do meu coração. O Espírito Santo é fiel testemunha. Eu nunca passou na minha cabeça de dirigir nada. Dirigir só a minha casa e meu carro. Só. Porque o ser humano é muito complicado. O ser humano, o ser humano ele é muito complicado. O ser humano ele é ingrato. O ser humano ele é cruel. O ser humano ele é egoísta. O ser humano ele é soberbo. Nós, seres humanos, somos tudo isso. Porque a carne, ela tem tendência para o mal, né? E a gente foi para lá, a gente fazia a nossa obra. O meu filho Vinícius, eu dei aula de bateria mais de um ano na igreja. Eu formei diversos tocadores, vamos dizer assim, né? Que levita para mim é descendente de Levi, né? Diversos músicos. A gente formou na igreja e todo sábado eu estava lá, mas com meu amor, sem cobrar nada. Eu levava material didático, eu fazia o possível, o que estava no meu alcance eu fazia. Aí o pastor foi abrir uma filial. Aí tinha eu de presbítero, tinha outro irmão que era presbítero com a família dele, tinha mais uma galera. Aí o Espírito Santo falou para mim, falou que ele ia me convidar. E queria você ver a minha esposa brava, era falar de a gente dirigir alguma igreja, das porradas que nós já tínhamos tomado. Aí uma reunião na casa dele, ele falou, presbítero Daniel, eu tava vendo uns salões aí, e tal, achei um salão lá no bairro ali, e Deus colocou no meu coração, pro senhor dirigir lá. Falei, eu não quero não, pastor, não quero dirigir não. Não quero, eu tenho que ser sincero. Não, mas Deus falou comigo e tal. Falei, então tá bom. Não estou falando que Deus não falou com o senhor. Mas eu vou levar isso até a minha esposa. Vamos ver o que ela vai falar. Eu estou aqui para a obra. Eu não quero. Mas a minha vontade é o que menos importa aqui no Evangelho de Cristo, no cristianismo. A minha vontade é o que menos importa. Né? Aí eu falei, vou falar com a minha esposa. Depois eu respondo pro senhor aí. Aí quando eu cheguei em casa, a gente já morava nessa casa, estávamos aqui. Expliquei, Josiane, o pastor falou para mim que Deus falou com ele, que é para abrir uma igreja e não sei o que, é pra gente ir. O que que você acha? Aí eu torcendo para ela falar, você tá doido, se você for, você vai sozinho. Eu ia falar, Deus, sozinho eu não consigo. Você viu que eu tentei, né? Você sabe quando você já tenta dar aquele tiro, mas é pra errar. Exato. Ela olhou pra mim e falou, você sabe que esse é seu chamado, não é? Aí me quebrou. Quando ela falou, você sabe que esse é seu chamado, não é? Aí caiu por terra todas as minhas teses. Como que eu vou voltar a falar pro pastor? Entendeu? Confirmou lá em casa. Eu não vou chegar nem a falar, minha esposa falou não, porque eu temo a Deus, Aí cheguei lá, fomos pra essa igreja, no Jardim Ruiz, eu acabei falando, no Jardim Ruiz, em um lugar onde não tinha ponto de pregação, num lugar onde nós não conhecíamos ninguém. Começou do zero. Né? Do zero. Ele achou um salão, alugou o salão, fomos para lá. Fizemos todo o trabalho de pintura, de tudo. O que é de praxe para se abrir uma obra. Dentro de 3 meses, nós tínhamos um grupo de irmãs, de senhoras na igreja. Tínhamos, toda sexta-feira, oração e ensino da palavra. E os cultos começaram a encher. Até o monetário da igreja, que Deus começou a enviar, era superior ao da sede. Você está entendendo o que Deus fez? E a gente trabalhando. Aí o que aconteceu? A inveja. Aí começam as lutas. A inveja. Aí todo mundo que meus amigos que iam lá, as pessoas que eu convidava, chegava, ô Daniel, esse pastor seu, ele é meio diferente. Por quê? Por que vocês estão falando isso? Porque ele olha de um jeito diferente para você, não sei o que. E eu nunca quis pensar nisso. Falei, não, é o jeito dele. É o jeito dele, e a gente trabalhando. Ele falou que ia mandar para lá eu e a minha família, mais um presbítero e a esposa dele, e mais um casal de obreiro. A gente foi comprar o som. Quando a gente tá voltando, o Espírito Santo falou para mim, ele só vai mandar você e mais o obreiro. Aí eu tô vindo dirigindo, ele falou, presbítero, eu preciso falar algo com o senhor. Eu falei, eu já sei o que é. Ele, como assim? Eu falei, o senhor não vai mandar o fulano comigo, só o ciclano, né? Aí ele olhou para mim assim,
Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu falei, como que o senhor sabe? Eu falei, que Deus me falou. Que o senhor se emocionou e se tirar todo mundo da sede vai fazer falta. Aí foi só nós e o casal de obreiro. Eu estou contando a história do pastorado. E nós, o casal de obreiro se levantou contra nós. O rapaz chamou minha esposa de mentirosa, no vídeo chamada. Você é mentirosa. Eu falei, rapaz, não faz um negócio desse não. Porque se fosse alguns anos atrás, não ia dar bom, né? E aí ia ser meio ruim essa conversa, né? Você tá chamando minha esposa de mentirosa. Aí foi passando o tempo, chegou numa sexta-feira, cadê os obreiros? Que era o culto de oração e estudo da palavra. O pastor chamou os obreiros e o culto sem avisar. Começou um curso de teologia na sede e tirou eles de lá. Ou seja, na sexta-feira ficou só eu e a minha esposa. Eu cheguei até o pastor e falei, pastor, o senhor não pode fazer isso. Sei que a igreja é sua, tudo é seu, mas lá quem está na liderança que o senhor pôs foi eu. A menos que eu esteja totalmente contrário à doutrina da igreja, o senhor não pode fazer isso. Eu tenho que pelo menos me avisar. Aí ele falou, eu faço o que eu quero, a igreja é minha. Eu falei, beleza. Mas com isso acontecendo, ele foi colocando todo mundo da sede contra a gente. Todo mundo contra a gente, todo mundo contra a gente. E a gente não sabia. Aí, de repente, Deus mostra. Deus revelou. Aí tivemos uma discussão, né? Que eu não vou nem falar aqui o que aconteceu na discussão, porque não vem ao caso, que é muito pesado. Eu peguei e falei, então tá bom. Eu ia entregar a igreja no final do ano. Mas agora, semana que vem, eu entrego a igreja. Quero ter minha família. Sabe, eu acho que foi a maior traição que a gente recebeu. Foi isso aí. E a minha esposa ficou 3 dias deitada, sem ir trabalhar, sem comer, sem beber, por causa disso, né? Aí me desanimou total. Aí eu falei para ela, não quero mais saber de nada. Eu preciso manter vocês vivos. Eu coloquei vocês na frente da obra comigo e vocês foram alvejados, igual eu fui. Sabe, irmão Isaías? Aí um dia eu estava trabalhando. Num sábado, trabalhando, montando umas luminárias que eu estava reformando um galpão. Eu e o presbítero Milton. Do galpão onde eu estava, na frente, na rua, tem uma quadra. Uma quadra de esporte ali na Adonias Filho. Aí o Espírito Santo chegou em mim. Era umas 11h30 da manhã. Por que você não faz um culto aí na rua? Falei, como é que é? Por que você não faz um culto aí na quadra aí? Aí eu peguei e falei, eu abro pro senhor. Que eu falei aqui, ó, com o Espírito Santo. Mas você tá doido, Espírito Santo? Não sendo herege, mas é uma intimidade. Olha tudo que eu passei aí, tudo que a minha família passou. O senhor acha que eu vou fazer culto em evangelismo em rua? O senhor acha que eu vou fazer culto em quadro depois de tudo que fizeram com a gente? De tudo que a gente se doou lá atrás? Tudo que aconteceu? O senhor... Aí ele pegou e falou, mas você não fala que conhece todo mundo? Você não fala que é do mundo com o Espírito Santo? Você fala comigo. Você não fala que vem do mundo do samba, conhece todo mundo? Você conhece o pessoal daqui. Por que você não faz um culto aí? Aí eu comecei a chorar, porque quando o Espírito Santo fala com a gente não consegue. Aí o presbítero me falou, o que está acontecendo aí? O Espírito Santo está falando comigo. Aí ele falou o quê? Para mim fazer um... Ele sabia de toda a história. Para fazer um culto aí na quadra. E por que você não vai fazer? Você entendeu? Aí foi aonde eu peguei e falei, sabe quando você vai fazer uma pergunta, já que esperando a resposta não? Eu falei, eu vou conversar com fulano que mora aqui na quadra. Se ele arrumar um horário para mim, eu sei que o senhor tá no negócio. Aí cheguei no fulano, falei, ô fulano, existe a possibilidade da gente fazer um culto aqui nessa quadra? Tem algum horário? Ele olhou para mim e falou, oxe Daniel, tem horário não. Se tiver alguém na quadra, eu tiro para você fazer o culto. Eu não contente, eu dei uma de Gideão. Falei, Espírito Santo, não menosprezando aquelas pessoas que colocam uma caixinha numa praça e prega a palavra de Deus. Não menosprezando isso. Mas para mim vir para cá, eu preciso de som e de pessoas para tocar. Vou conversar com o Fernando e com o Carlos, que é o Ministério Imanel, o Ministério de Pagode e Gospel, né? Eles têm um equipamento, eu não tenho nada. Se o senhor está no negócio, eles vão concordar. E a gente tinha uma entrave, que eu participava do ministério, tivemos um entrave, né? Aí quando eu cheguei em casa à noite, falei, vou mandar mensagem pro Carlos. Mandei mensagem pro Carlos. Ele falou, na hora, espera aí que eu vou falar com o Fernando.
vieram no mesmo dia na minha casa, tivemos uma reunião, ele falou, tamo dentro, vamos fazer esse culto. Aí foi quando tivemos o primeiro culto, aí onde entram chamados para fora, que vai me levar até o pastorado. Traga tudo pra ser feliz. Com toda essa história linda, maravilhosa que o irmão contou, desde quando nasceu até o presente momento, né? São histórias comoventes, histórias fortíssimas. Muitas pessoas também passaram por essas turbulências de ministério, né? Traições. Eu mesmo passei muitas coisas assim, mas sempre firme, né? Confiando naqueles quais o Senhor colocou junto de nós para fazer o chamado, fazer o trabalho. E aqui em Diadema, o senhor é bem conhecido por um projeto de trabalho, né, de cuidar de pessoas, de ajudar as pessoas, as comunidades carentes, etc. Explica para nós sobre esse chamado, sobre esse trabalho e esse pastoral que o senhor hoje exerce, tá bom? Isso, irmão Isaías, muito bom tocar nesse assunto. Porque, igual eu falei agora, quase agora há pouco, que eu estava trabalhando e o Espírito Santo pediu para mim fazer um culto. Aí eu falei que esse culto eu precisava de algumas confirmações, igual Gideão, com novelo de lã. E tivemos essas confirmações. Aí então começamos a divulgar o culto. Vai ter um culto evangelístico, o culto ao ar livre. O culto ao ar livre. Aí tem um conhecido meu, o missionário Arley de Jesus. A gente caminhou muito tempo junto. E quando eu passei por tudo isso que eu passei, que eu falei pro senhor quase agora, eu fui na casa dele e falei, eu quero saber mais de nada, não. Quero saber de nada. Agora de vez, eu não quero mais sacrificar a minha família. Aí eu fui conversar com esse missionário, ele, não, vamos orar, Daniel, vamos orar. Aí nessa semana foi quando eu tive um encontro com o Espírito Santo na firma. Aí eu fui na outra semana na casa dele. Tive uma ideia, ele que foi, vou fazer um culto. Ele, ô glória. Porque uma semana atrás eu tava igual aquela hiena, ô céus, ô vida, ô azar. E no outro dia eu já tava na outra semana eu tava todo para frente. Porque quando você tem um encontro com Deus, quando verdadeiramente, igual aquele louvor fala, quem pisa no santo dos santos não consegue viver em outro lugar. Aí eu fui até ele, fui falar para chamar ele para vir comigo, para a gente fazer esse culto. Falou, vamos colocar o nome nesse culto. O nome do culto vai ser Chamados para Fora, Eclésia. Por que veio esse nome? Por que tudo isso deu certo? Porque o que eu passei foi uma briga interna de igreja. Uma briga interna dentro do templo. Então, dentro do templo, ao meu modo de ver, com a minha experiência, com o que eu passei, irmão Isaías, tem muita gente querendo poder. Dentro dos templos, tem muita briga por liderança, tem muita briga para quem canta, quem prega, e o povo está morrendo do lado de fora, da porta para fora, o povo está morrendo. Exato. Aí eu acredito que Deus falou assim, então tá bom, já que dentro estão brigando, vou colocar você pro lado de fora. Aí nasceu o nome, Projetos Chamados para Fora. Não falei que ele ia falar? Não falei que ele ia falar? Aí, o que consiste esse projeto? Qual é o nome do passarinho? O fubá. Esse é o fubá. É o fubá. Tem o fubá, a Doralice, mais um monte ali. Mas o fubá, ele tem hora que ele é muito incomodado com as coisas. O que consiste o projeto? O culto. E agora, dia 23, vai fazer 2 anos que nasceu. Consistiu num culto que nós chamamos o pessoal para louvar a Deus. Brinquedos infláveis. Esse missionário Arley, ele tem um conhecimento com o vereador. Falou, peraí que eu vou falar com o fulano de tal que ele vai emprestar para nós os brinquedos. E ele também tem a máquina de algodão doce. Aí tem um conhecido meu lá do Vila Paulina que ele tem uma máquina de pipoca, meu conhecido. Eu falei, eu vou falar com o meu conhecido lá que ele tem uma máquina de pipoca.
Eu me coloco na tua presença, Pai amado, neste momento, nessa comunidade. Eu quero agradecer a ti por essa oportunidade, Pai. Graças te dou. Graças te dou pela minha vida, graças te dou pela minha família, Senhor, pela minha esposa, pelos meus filhos. Mas nessa tarde, Pai, nós estamos aqui, aleluia. Nós estamos aqui, Pai amado, para trazer o Senhor até essas pessoas. Pai, eu não conheço essa comunidade, apesar de ser de Diadema, eu não conheço essas pessoas, mas o Senhor conhece desde o ventre de cada mãe. Ou seja, de um culto, de um simples culto ao ar livre, no primeiro conseguimos levar brinquedo inflável, pipoca, louvor. Aí minha esposa pegou e falou, a gente precisa arrumar uns brindes. Eu falei, mas como assim, que brinde, mulher? É um culto. A gente vai dar as coisas? Aí o Espírito Santo falou comigo de novo. Você lembra quando Jesus estava ensinando o povo à multidão? Que começou a cair à tarde, e os discípulos falaram para Jesus, Jesus, dispensa eles que tá ficando de noite e não tem o que comer. Dispensa cada um para sua casa, porque a gente não tem nem para nós, imagina para alimentar eles. Jesus ensinou o dia inteiro. E quando chegou a noite, Jesus falou, não, eles estão com fome, precisa alimentar. Foi quando o Espírito Santo falou, não, ela tá certa. Não é só a palavra, porque tem gente que chega com sede da palavra e tem gente que chega com a barriga roncando. Você acredita nisso? Claro. Que eu converso, o Espírito Santo ele conversa comigo desse jeito. Eu falei, então tá bom, aí arrumamos. Ah não, então vamos levar alguns alimentos para doar. Vamos lá, conseguimos arrumar 3 cestas básicas. Ou seja, já temos as cestas básicas, já temos Bíblia, já temos boné para doar. Mas como que a gente doa isso? Porque não tem para a comunidade inteira. Aí, há um tempo atrás, eu tinha participado de um evento com esse Ministério Manel, e onde teve sorteio, onde arrumou aqueles bloquinhos de 2 números, e deu para todo mundo. Aí foi sorteando, eu falei, tem uma ideia. Aí nós compramos. Vem com o Pentecoste, e enche-me de novo. Pega com a pastora Vanessa, pega com a pastora Vanessa. Coisas que em mim não existiam, mas eu precisava ter. Mas orar. Aí eu interajo com as crianças, brigo com as crianças também, que criança se deixar sozinha, soltar na banguela, eles fazem o terror. E aí nasceu o projeto chamado Para Fora. Mas até então, Daniel Presbítero. No primeiro culto tivemos 3 cestas básicas e mais alguns apetrechos que foram sorteados. Aí teve o segundo, o terceiro, o quarto. Eu falei, nega, a gente precisa congregar. E de todos que conhecido a gente tem, aquela pessoa fala, não, vem aqui para minha igreja, meu amigo. Vem aqui, que aqui tem espaço para você. Eu não senti no coração. Mas desde o primeiro Chamados para Fora, apareceu o pastor Jorge e a pastora Vanessa, que é do Jardim Namar. Né? Eles viram no Facebook. Eu conheço eles de um tempo, que eu já ministrei várias vezes na igreja. Aí chegou lá e falou, filho, tá precisando de ajuda aí? Eu falei, que eu mais estou precisando de ajuda, pastor. Aí ele foi lá, pegou umas cadeiras na igreja, pegou umas caixas também, e nos ajudou. Então, sábado agora foi o 7º culto que nós fizemos em 2 anos, que a gente faz de 3 em 3 meses. Por quê? Precisamos arrecadar alimento, precisamos arrecadar roupa, precisamos arrecadar Bíblia, brinde, e a gente não tem dinheiro. Eu trabalho por conta, eu sou eletricista, eu tenho uma empresa de elétrica, eu trabalho por conta, então nem sempre a gente consegue tirar da boca dos nossos filhos, a gente consegue dividir, né? Aí, passou-se o tempo, falei, nego, a gente precisa cultuar. Mas para onde que a gente vai? Eu falei, o único lugar que eu consigo ir hoje é na igreja do pastor Jorge, porque ele está sempre com a gente. Aí vamos chegar lá, meu amor, vamos ficar quietinho, vamos só ouvir a palavra de Deus, sentar no banco. Vamos continuar só com Chamados para Fora. Chegamos na igreja, começamos a cultuar. Ô, pastor, presbítero Daniel, vem. Não quero não, pastor, me deixa quietinho no meu canto. Ô, presbítero, me deixa quietinho no meu canto. Passou-se 1 ano, a gente na igreja, eu comecei a fazer as coisas na igreja, porque é igual Jeremias falou, eu falo em parar, mas arde nos meus ossos. Meus ossos ardem, sabe? O espírito, o anseio da obra. E eu como presbítero, e uma coisa que eu sempre falei para Deus, meu culto, falei, Senhor, se um dia for para mim ser pastor,
O pessoal me chama de pastor aí, mas eu sei o que eu tenho com o senhor. Mas se um dia for para me ser ungida, pastor, é para o senhor enviar. Eu não quero falar com fulano, com ciclano, o senhor tem que enviar. Sabe? Aí teve o aniversário da igreja, nós lá com 1 ano de igreja. Aí teve o segundo ano agora, no aniversário da igreja, eu tô lá na igreja, no som. Aí tá rolando no último dia de festa, foi no sábado. Pastor, quero chamar uma pessoa aqui que Deus já confirmou e vou vou fazer a vontade de Deus e vou derramar o óleo da unção. Aí foi quando me chamou, presbítero Daniel. Eu tava lá no som, eu tomei um susto. Mas por que eu fui? Porque Deus já tinha falado para mim e essa unção pastoral já estava sobre a minha vida. Porque uma irmã um dia chegou em nós e falou: eu entendi, vocês não são pastores de dentro, vocês são pastores de fora, né? Aí ele foi, me chamou minha esposa, consagrou minha esposa como missionária, me consagrou a pastor. Foi quando eu cheguei a pastorado, foi no ano passado, né? Mas com os chamados para fora, nesses 2 anos, mais de 200 famílias já foram alcançadas. A gente já fez no Jardim Ruiz, no Morro do Samba, que eu sou do Morro do Samba. Fizemos no Morro do Samba, fizemos no Morro do Marajá, fizemos no Campanário, fizemos no Serraria, fizemos na Caviúna, sabe? Então, o nome do Senhor está sendo pregado. A gente está conseguindo alcançar vidas, irmão Isaías, através da ferramenta que o Senhor colocou em nossas mãos. Então, hoje nós temos um projeto Chamados para Fora, que precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda, porque é um trabalho de formiguinha. Temos uma equipe que é cada um de uma igreja, porque não é a placa, mas sim é o amor. Não é de fulano, não, é de Deus, é de Cristo, é o projeto de Cristo. Então a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de ajuda financeira, de ajuda espiritual, porque é assim, por que Deus colocou no meu coração esse projeto? Porque tem muitas pessoas, irmão Isaías, que têm vontade de fazer, mas não tem como fazer. Já teve pessoas que chegou na gente e falou: pastor, eu posso ajudar aí porque na minha igreja não tem. Sabe, que eu acredito que Deus colocou isso na minha mão para me convidar as igrejas, para dar uma impulsionada. Ei, a gente vem fazer, só vem ajudar. Não, a gente faz, só vem ajudar. Vamos junto. Mas mesmo assim a igreja ela é resistente a isso. Como é impressionante, irmão Isaías, como a igreja ela é resistente em ajudar pessoas. Por que eu falo isso? Porque nós convocamos e não vem. Por quê? Porque não é da minha igreja. Porque não é da igreja de fulano, não é da igreja de Betano. Mas o reino é outra coisa. O nosso foco é o reino. Você vê as pessoas necessitadas de Jesus. Pessoas pedindo, clamando por socorro. Teve os meninos lá agora, no sábado agora, lá no Campanário, usuários dessa K2. Os meninos estavam pedindo ajuda. Pastor, me ajuda. Me tira daqui. Sabe, idosas. Chegou uma senhorinha, como foi véspera dia das mães, nesses 2 anos eu fiz a mesma coisa. Eu dou uma cesta básica para a mãe mais idosa e uma cesta básica para a mãe mais nova. E a mãe mais idosa tinha 70 anos, estava lá, falou: meu filho, você não sabe quanto que vai me ajudar essa cesta básica. Eu tenho um filho que é bêbado e o outro que é deficiente. Você está entendendo isso? Ela chegou em mim e falou: eu tenho um filho que ele é deficiente e o outro que é um bêbado, um neto que é bêbado. Ela estava com um papelzinho do sorteio. Quando eu dei a cesta básica para ela, ela me deu o papelzinho e falou: toma aqui, meu filho, não preciso mais desse papel, não. Você está entendendo? Aí quando veio a mãe mais nova, que nós abençoamos com a cesta básica, ela começou a chorar. Ela veio e me abraçou e começou a chorar. Eu peguei minha esposa e falei: abraça ela aqui, ora por ela. Então a comunidade, ela clama, irmão Isaías. O povo está clamando por socorro. E as igrejas, porque eu falo igreja, porque está acontecendo. Eu não sou contra, não. Eu estou aqui, me chamou para falar, vamos falar a verdade. Eu acredito que Deus levantou esse projeto Chamados para Fora, para ir onde a igreja não vai. Porque o povo menos favorecido é o povo que não rende dinheiro. O povo de baixa renda é o povo que não tem retorno, humanamente falando. Mas são almas. Teve um dia que eu não consegui levantar da calçada, bêbado e drogado. Mas hoje eu estou aqui. Então o mínimo que eu posso fazer, irmão Isaías, é olhar para quem está ali.
Você tá entendendo? Veio uma menina correndo de lá pra cá nesse sábado, veio, pegou aqui e me abraçou. Quando eu olhei, eu tomei um susto. Ela tava só, obrigado, pastor. Obrigado, pastor. E então isso pra gente é o que nos motiva, é o que nos impulsiona. É o que impulsiona o projeto Chamados para Fora. Aí agora, em agosto, teremos o 8º culto, vai ser aqui no Monte Líbano, na comunidade aqui de cima, perto da Avenida Alda. E peço para você, nos ajude. Nos ajude. Se você não consegue ir, ajuda. Porque missões é feito com os joelhos que se dobram, com o bolso que abençoa e com o missionário que vai. Né? Então esse é o projeto chamado, tô até com a camisa do time. Aqui é o uniforme do time, que nós fazemos futebol beneficente. A gente faz futebol beneficente, já fizemos uma live beneficente. Chamei o pessoal que toca, falei, vamos fazer uma live aqui pra gente arrecadar, ou seja, a gente se dispõe das nossas casas para ajudar famílias. Porque o mesmo Deus que resgatou a minha casa, resgatou meu casamento, ele resgata o seu. O mesmo Deus que devolveu a minha família, ele vai devolver a sua. Então o projeto Chamados para Fora veio para fazer isso, para fazer a diferença. Somos pequenininho aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus nós somos gigantes. Tantas palavras maravilhosas, quais tocam o nosso coração. Para você ver como que fora da bolha, como que as igrejas funcionam. Você pode ver, ele tem um time de futebol beneficente para ajudar as pessoas, mesmo sendo um pastor, sendo um líder de igreja. Saíram de dentro da igreja para fazer culto fora. E as pessoas hoje, elas entram dentro da igreja e ali elas se calam. Na verdade, dentro da igreja, elas louvam, elas pregam, elas cantam, elas demonstram o dom que está nela, mas na rua, ela fecha a boca. Ninguém sabe que ela é crente, ninguém sabe que ela prega Jesus, ninguém sabe o dom que está nela, porque ela só é crente com crente. Aí fica fácil, crente com crente, né? Mas o verdadeiro evangelho é aquele que Jesus falou. Ide, 2 em 2, anunciar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado é salvo. Não que batismo é salvífico, mas batismo é reconhecimento, confissão de fé, confessou que Jesus é o Filho de Deus, né? Então nós podíamos hoje ser um judeu ortodoxo, nós poderíamos ser hoje, né, um xiita, né, um muçulmano, nós poderíamos ser um islamista, podia ser um budista, nós escolhemos ser cristão. E Jesus Cristo nos ensinou a cuidar dos mais necessitados, dos menos favorecidos, o que a história que o nosso querido irmão pastor Daniel está contando, ele deixou de atender dentro para ir atender fora. Aqui na tela tem um número de WhatsApp, né? Pode chamar no WhatsApp. Você tem desejo de ajudar? Você tem desejo de ver essas crianças comendo algodão doce, comendo pipoca, ganhando essa cesta básica, aquela senhorinha, aquele que não consegue trabalhar, aquele que o governo não conseguiu dar aquele valor de uma Bolsa Família para ele, para ela, né? A igreja é justamente para isso. Filantropia é para ajudar, né? Para abraçar aqueles qual a sociedade já rejeitou. Igreja não é lugar de destaque, igreja não é lugar de mostrar talentos, não é caça-talentos. Igreja é lugar de necessitados, de fracos, de oprimidos, de tristes, de combatidos, de pessoas que a sociedade já olha com outros olhos. É lugar de pecadores, igreja é lugar de pessoas necessitadas espiritual, material. E as igrejas que abrem a porta para esse tipo de pessoas, elas estão seguindo o que está em Tiago, capítulo 1, do versículo 27. A verdadeira religião é a que cuida dos órfãos e das viúvas no dia das vossas necessidades. E o que o pastor Daniel está falando, que ele, junto à sua esposa, sua casa, sua família, seus conservos, seus companheiros fazem, é não ficar plantado dentro de uma igreja, de um altar, colocando cheio de cadeiras para dar ênfase ao homem, né? Trazendo ao homem um egocentrismo, né? Antropocentrismo e etc. Não, está trazendo, tirando as cadeiras do altar,
né? E pregando o cristianismo nato, é ir até as pessoas, é cuidar dos que estão dentro das comunidades carentes, que outrora chamaram de favelas, hoje chama de comunidade, respeitando já a pessoa delas, né? Então, ali tem uma criança que nunca teve um brinquedo, nunca teve um carrinho, uma criança que nunca brincou nenhum brinquedo, qual eles levam lá, né, para poder pular, uma piscina de bolinha, né? Quantas crianças que não têm pai, né? A mãe cuida sozinha, igual a história que o nosso querido irmão contou, com 1 ano de idade já foi abandonado pelo pai, né? Então tem crianças que nunca teve a felicidade de ter um carrinho, de pular numa piscina de bolinha, né? De brincar com outras crianças, né? E ainda ouvir a palavra de Deus. Sabe quem era Davi, quem era Moisés? Principal, quem é Jesus, o Filho de Deus, né? Cristocentrismo. E depois ali tem, claro que vai atrair uma criança com uma bala, com um doce, com um algodão, com uma pipoca, claro, né? Mas depois tem todo um trabalho espiritual em cima daquilo, né? Um trabalho do bem, né? E também aquela mãe, aquele filho, aquele bêbado que passa, o drogado que passa, como o irmão falou, que entrou numa igreja na Universal, estava drogado, né? Então, o drogado que passa, que às vezes você pega, joga ele pra, entra um drogado dentro da igreja, você empurra ele pra fora, ou joga pra lá, né? Ali não, você tá na rua, a rua é pública, né? E você tá pregando, o drogado chega e fala, eu quero oração, vem cá que nós vamos orar por você, né? E é esse o caminho, é orar pelas pessoas, dar um copo de água, igual eu falei para ele, me deu um copo de água, eu falei, jamais perderá o seu galardão. Jesus falou sobre isso. Então você que quer ajudar, tá aqui, ó, o servo de Deus está com as mãos abertas para ir junto com a família, junto com os conservos, ir nessas comunidades carentes, fazer esse trabalho qual você não consegue ir. Por quê? Porque você tem o seu trabalho, você está empenhado com a sua família, às vezes você não tem esse chamado, né? José de Arimateia não tinha o chamado de ir lá pregar o evangelho, mas quando precisou do sepulcro, ele foi lá e bancou o sepulcro. Opa, Jesus está aqui, vamos sepultar, vamos fazer, né? Então é assim, tem uns que conseguem pôr a mão no arado, outros conseguem ajudar o trabalho, né? O propósito. Então aqui eu tenho certeza que não vai ficar para o bolso do irmão, nada disso. Isso daqui é para cuidar daqueles quais ninguém conseguiu cuidar. O governo não cuidou, o Estado não cuidou, a civilização aqui da cidade, né, o município não conseguiu cuidar. Quantos que moram aqui em barracos, moram em lugares de risco, mas só de levar essa alegria para eles, levar a palavra, porque Cristo muda, transforma. Né? Eu fiz um podcast esse dia, não sei se o senhor viu, com um pré-candidato a vereador, e ele mostrou derrubando todas as casinhas, né, de barraco e fazendo casinha para as pessoas na cidade de Diadema, né? E além de fazer, ainda prega o evangelho para a pessoa. Então já mais uma família amparada, uma família feliz. É isso aí. O nosso querido irmão Daniel vai dar as últimas palavras de agradecimento. Também vai fazer o seu pedido, o seu apelo aqui para você. Sensibilizou sobre essa história, quer ajudar, quer fazer parte desse trabalho, que é Chamados para Fora? Projeto Chamados para Fora. Projeto Chamados para Fora. Não está chamando para dentro da igreja. Ele está fazendo o que Jesus falou de verdade. Jesus falou não vinde. Jesus falou vinde. Não, Jesus falou ide. Né? É o ide de Jesus. Ide anunciar o evangelho. É isso mesmo. Porque geralmente hoje, nas nossas igrejas do século XXI, nós dizemos vinde. Né? Vinde, vem na igreja, o culto aqui é terça, quinta, sábado, domingo, vem. Mas eles não, eles falam, peraí, a igreja tem aqui terça, quinta, sábado, domingo, você vai vir também, mas nós vamos no ID, né? Nós vamos até você, nós vamos no seu bairro, vamos tocar sua campainha, vai apertar lá, ô Dona Maria, sai pra fora, vai ouvir a palavra, é isso que vocês fazem? Então já tem um microfone, um som, já começa a anunciar, já fala nas praças, já fala isso é ID. A comunidade cristã no Brasil ama, que eu sou da comunidade cristã no Brasil, ama esses projetos dessas igrejas. Por quê? Porque nós não somos uma igreja dita que somos exclusivista. Só a minha igreja, vem a minha igreja que você vai encontrar Jesus, vai encontrar salvação. Não, não, não. O Jesus qual é pregado na nossa igreja é o Jesus que o Daniel prega, é o Jesus que eu prego, é o Jesus que você prega,
É o Jesus que vai até as pessoas e diz: vinde a mim todos cansados e oprimidos, né? Porque Jesus tem para curar. Não é a igreja do Daniel que está sendo divulgada, não é a igreja do Isaías que está sendo divulgado. Está sendo divulgado o santo nome de Jesus Cristo aqui. Ele salva, liberta, perdoa, restaura, cria caminho, faz tudo um todo a diferença. As últimas palavras do irmão Daniel e também do agradecimento aqui. Muito obrigado por essa oportunidade. Falar que o projeto Chamados para Fora, quando a gente fala de doações, a gente, por incrível que pareça, a gente não visa o monetário, porque lidar com dinheiro é um negócio muito complicado. E a gente já se precaver nisso, a gente prefere que você doa com alimento não perecível, com roupa, com Bíblia. Doe Bíblia. O melhor presente é a Bíblia, né? Se você quiser doar também o monetário, nós recebemos, né? Por quê? Porque a gente recebe as doações dos alimentos e quando vai montar as cestas básicas, às vezes falta um item, falta um outro, e a gente vai e repõe, vai no mercado, compra, igual dessa última vez. Para a glória de Deus, o primeiro chamados foi com 3 cestas básicas, e o sétimo, que foi sábado, para a glória de Deus, foram 35 cestas básicas. Glória a Deus. Você tá vendo? Olha que maravilha. De 3 para 35. E assim, faltou alguns ingredientes que não veio. As ofertas, nós não tínhamos máquina de pipoca, que era emprestado, máquina de algodão doce, que era emprestado. Aí Deus me deu uma estratégia. Faça uma rifa beneficente. Aí eu falei para minha esposa, senti no coração de fazer uma rifa. Para quê? Para a gente tentar levantar o dinheiro para comprar uma máquina de pipoca. Porque nem sempre a pessoa vai poder emprestar. E coisa ruim é quando você vai pedir algo para alguém e a pessoa te empresta, mas tipo, naquela cara feia. Novo, né? De novo. Prestei essa, tudo bem, mas de novo, né? Você entendeu? Aí, vamos fazer uma rifa? Vamos fazer. Aí eu coloquei os itens, não, vamos sortear um boné, vamos colocar uma camisa. Isso, é o boné. Vamos pegar uma camisa. A minha esposa falou, não, mas ninguém conhece os Chamados para Fora. Isso não vai vender. Isso não vai vender. O que tem que pôr? Aí a minha esposa é estratégia. Deus, mulher sabe, é outra coisa, é outra coisa. Falou, a gente não compra, quando a gente faz o futebol, a gente faz um churrasquinho depois, faz um louvor. Vamos comprar um kit de carne onde a gente compra e vamos colocar também na rifa. A gente comprar a máquina de pipoca e a máquina de algodão doce. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Hoje, nós temos a nossa pipoqueira, a nossa máquina de algodão doce, mas ainda falta. Precisamos dos brinquedos infláveis. E Deus vai preparar. Em nome de Jesus. Com certeza. Em nome de Jesus. Ou seja, a gente está trabalhando. E hoje os Chamados para Fora, ele conta com você. Conta com cada um de você, porque a gente vai. Mas para ir precisa de contribuinte, precisa de apoio. E para finalizar aqui a minha fala, hoje nós congregamos, eu, pastor Daniel, com a missionária Josiane, os meus filhos, congregamos na igreja evangélica Vivendo para Cristo, que se encontra no Jardim Namara, aqui em Diadema, onde o pastor Jorge Nóbrega e a pastora Vanessa Nóbrega são os presidentes. Então, lá, nós somos ovelha. As pessoas perguntam, você é pastor? Você qual igreja que você pastoreia? Eu falo, não, eu sou ovelha. Coisa boa é ser ovelha. Coisa boa é ser cuidado. E os Chamados para Fora está aí para cuidar de pessoas. Quero agradecer a oportunidade. Foi igual eu falei por irmão Isaías. Falei, irmão Isaías, não sei nem o que eu vou falar. Nós vamos falar o que Deus colocar, contar a nossa história. Que Deus abençoe a vida do Senhor. Que Deus continue abençoando. Onde o Senhor colocar a mão, que continua sendo abençoado. E eu quero profetizar na sua vida, que onde o Senhor colocar a planta do seu pé, Amém. Que o Senhor venha conquistar, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. E esse canal também nós profetizamos, que esse canal de 50 mil, ele vai para 200, 300 e poucos meses, em nome de Jesus. Porque aquela pessoa que abre a porta para Cristo, não tem como dar errado. E muito obrigado por essa oportunidade, a minha casa agradece, né? Espero ter ajudado. E que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, muito obrigado. Você que sempre está junto de nós, tenho certeza, você que tem um coração maravilhoso, você que quer ajudar, você não está ajudando o pastor Daniel e a sua família. Você está ajudando
este projeto do Evangelho, que são pessoas que precisam deste amor, deste carinho, desta ajuda. Deus abençoe você sempre, você que chegou até o final. Deixa nos comentários o que achou. Depois o irmão Daniel vai estar observando também, vai ver pelo celular, ver os comentários. Não quero nada para mim. Eu quero que você fale, o irmão Daniel vai estar vendo os comentários. Conversa direto com o irmão Daniel, ele vai deixar o WhatsApp, deixa tudo. Faça o trabalho que é para Deus. Obrigado por ter chegado até aqui. Quero agradecer você, Daniel. Deus abençoe por ter feito essa maravilhosa podcast. O irmão falou muito bem, foi muito positivo nas palavras. E eu tenho certeza que, como o Senhor profetizou para nós, né, vamos alcançar mais pessoas que antes de nós cuidar de alma, nós cuidamos de pessoas e de vidas. Deus abençoe a todos e a paz de Deus. Amém.